cultura portuguesa e que nós falamos muito aqui que os portugueses têm algo incrível na arquitetura, porque eles conseguem trabalhar o que a gente sempre busca aqui, abrir a mentalidade do estudante de arquitetura, que são os materiais, né? Como aplicar as técnicas dos materiais e como entender o sistema construtivo para que obtenha grandes arquiteturas, né? O segredo da arquitetura é empregar bem os elementos, né? A matéria-prima, ou seja, o sistema construtivo, o tipo de material, é, como eu faço, né, com as instalações que compõem a arquitetura. Então a gente envolve tudo isso e a gente vai discutindo muito isso aqui no nosso canal, lá no YouTube também. Aqui no YouTube, talvez vocês estejam vendo no YouTube, né? No YouTube a gente tem vídeos mais longos explicando com calma, né? Pega de uma obra e vai explicando. Eduardo Souto de Moura, um grande arquiteto, e esse estádio aqui ganhou prêmios internacionais de arquitetura e é referência e agora estão sendo estudado assim, né? Essa arquitetura. Por quê? Justamente porque ele pega um sistema construtivo, uma maneira de construir e aplica ela com arte. Se você observar, tudo aqui é desenhado pelo arquiteto, né? Olha que interessante, né? Em vez de ser apenas um grande pilar, uma empena, ou apenas a inclinação da arquibancada, não, ela forma um desenho arquitetônico, né? Olha que interessante, aqui no finalzinho da viga tem todo esse detalhe para dar todo esse ritmo, né? As saídas aqui das escadas. Então, imagine assim, a gente vai projetar um estádio e as arquibancadas são como escadas e ele precisa, né, o arquiteto precisou aqui unir as duas coisas, né, e entender como isso vai funcionar dentro de uma estrutura. E aí ele brinca, né, quando depois que, né, você observa que ele entendeu tudo aquilo, ele vai brincar com o material e vai transformar aquilo tudo em plástica, em arquitetura, né? É, esse é o que, né, da arquitetura, né? Transformar o que é técnico, duro, assim dizendo, né? Mas com plasticidade. A cobertura dele é um caso à parte também. Esse estádio não é de hoje, né? Não foi feito para a Copa do Mundo, né? Aí, né, que passou, né? Ele já tem alguns anos, né? Brincando aí uns 20 anos. E a gente vê repetição dos arquitetos agora tentando ou buscando, né? Fazer como ele fez aqui, né? Essa cobertura atirantada aqui, ó. Muito interessante, né? Ela tem dois lances de cobertura, depois ela tem uns tirantes aqui, que tá vendo com essa arquibancada também ajudou demais, né? Tem duas arquibancadas que puxa, né? Faz esse travamento, puxa toda essa estrutura. Então ela está ancorada nos lados e no meio faz essa tração. Tem um projeto, é um pavilhão de um outro português também, né? Do Álvaro Siza, que tem esse mesmo sentido, só que ele fez isso com uma laje, né? Uma laje curva que na ponta dela tem cabo de aço puxando ela, apoiando. Cara, é incrível também. Eles são incríveis na arquitetura. Eles levam assim ao extremo os materiais. Por isso que eles são estudados, como a gente gosta também de estudar aqui. Então, olha a referência interessantíssima. E olha como ele começa a brincar com a arquitetura e você vê vários elementos também super importantes na arquitetura. Aqui, né, ele tem uma grande estrutura, ele acabou brincando com essa estrutura, lógico, para formar, né, esse grande corredor, abrir mais também, né? Aí tem uma questão também plástica também da arquitetura. Sempre tem uma simplicidade, né, do corrimão aqui, que é bem simples, né? O tipo de material, a forma com que ele foi feito. E isso é típico da arquitetura portuguesa, né? Essa causar essa perspectiva e também, né, essa coisa mais simples, né, do material mais simples. E aí a gente vai andando. E olha que interessante. Olha os apoios feitos aqui, ó. Cara, isso é dificílimo de executar. Imagine as pessoas pulando em cima dessa arquibancada, né? Isso tem que movimentar. Então, imagine que ele pensou em executar esse projeto como se fosse uma ponte.
né? Como se fosse onde vai passar, onde vai ter um trânsito pesado, né? E aqui, olha só, vamos pensar na estrutura. Aqui a gente tem, ó, um conjunto de estrutura, que são os panos de laje, certo? De laje de arquibancada, onde a gente tem movimento. Aí ele tem esse encaixe aqui também, né? Como para que isso se movimente, né? Assim dizendo, em tempos ali, em tempos a gente tem junta de dilatação, etc. E aqui, ó, vou até mudar a cor. Aqui, olha que interessante, a gente tem amortecedores aqui, ó. Então, onde a gente tem a base fixa, né, que é esse trecho de baixo está fixo no solo, está indo para o solo o esforço. Aí depois ele subdivide, por quê? Porque aqui a gente tem um outro conjunto solto também. Solto não, né? Que se arma de uma maneira diferente, que são uma espécie de um mezanino que a gente tem aqui, deve ser a circulação do pessoal até chegar nas arquibancadas, né? Então, ele vai trabalhando esses conjuntos, né? Então, só aqui que a gente tem um conjunto na parte de baixo, que é um conjunto que vai para a estrutura, né, para a fundação, aí um conjunto intermediário e um outro conjunto superior. É assim que ele vai entendendo a arquitetura, como ele vai montando a arquitetura. E aí, né, tem uma beleza incrível, por isso, né, que ele é bem estudado, esse estádio, e, como eu te falei, o conjunto das escadas era a peça-chave na arquitetura dele, né, de como ele formar essa arquitetura. E aí ele forma com uma maestria incrível, né, que é próprio da arquitetura portuguesa. Eles são fantásticos, eles detalham mesmo, né, os projetos aqui. Tem um corte dele, olha que interessantíssimo, né? Um corte onde ele mostra todo, né, todos os elementos aqui é, de arquibancada e de como se dá, né, a estrutura, olha que interessante a gente tem. A gente observa que a gente tem um reforço e no final da estrutura aqui, ó, a gente tem, né, observa no detalhe lá, a gente tem um elemento onde tensiona isso, onde puxa isso para cima, né? Cara, é um projeto muito legal que a gente fica olhando, estudando e vendo os detalhes arquitetônicos, porque é isso, né? Quando a gente aprende a desenhar o detalhe arquitetônico, a gente aprende como se faz, né? Como a gente vai projetar lá no futuro. É isso, né? A arquitetura é isso. Observar e observar muita coisa, beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente ver, mas eu acho que é isso, tá? Ele é super moderno, bem a cara da arquitetura portuguesa, que é bem, é, ela é bem minimalista, bem simples, né? Parece bem atual, né? O estádio. Mas é isso, gente. Certo? Compartilhe, deixe seu like. Um grande abraço. Fique com Deus.